E aí, Pedro Duran, nos conte. Aqui até ressaltando, na última pesquisa, Ricardo Nunes estava com 55%. Tivemos aqui uma oscilação para baixo, caiu para 51%. Mas o Guilherme Boulos, de 33%, mesmo que o Nunes tenha perdido, manteve-se aqui estacionado nos 33%, né? Para onde foram esses votos? Pois é, foi para onde? Tu sabe? Tu podes investigar, meu querido? Foram para os indecisos, para os brancos e nulos. Você se lembra que ontem, aqui eu tinha dito que as sondagens das pesquisas do Ricardo Nunes tinham percebido dentro da campanha que o apagão tinha provocado uma migração dos eleitores dele para brancos e nulos? Sim. Para indecisos? Foi exatamente isso que o Datafolha mostrou. Num grau maior do que aquele que previa a campanha, mas efetivamente uma perda de votos, uma desidratação da votação que chega a 4 pontos na pesquisa Datafolha. E que tem, como a Clarissa estava apontando, uma relação direta com o apagão que aconteceu em São Paulo. E com a rejeição também que a Clarissa citou, porque a galera sai do Nunes, mas também não vai para o Boulos. Exatamente. Se eu não estou com ele, então eu vou para nenhum lugar aqui, porque com o Boulos eu não vou. Exatamente. Talvez esse cara que eu achei que pudesse ser bom não é tão bom assim. Esse é o pensamento que muita gente pode ter tido e justamente por conta dessa migração. Aí tem um detalhe curiosíssimo dessa pesquisa, Elisa, que a Thaís Bilenque e o Toledo falam sobre isso como uma repercussão da pesquisa, que é o seguinte, olha só, os eleitores do Pablo Marçal desapareceram na pesquisa do Datafolha. Tipo assim, então eu não vou com ninguém, é isso? Não. O que acontece? A amostragem do Datafolha, na pesquisa de segundo turno, mostra um número menor de pessoas que se declaram eleitores de Pablo Marçal do que aqueles que efetivamente ele teve de votos na urna. Nossa. Porque as pessoas não estão dizendo nas pesquisas que votaram no Pablo Marçal. Estão dizendo que votaram branco, nulo. Esse voto envergonhado estava no primeiro turno. Era um dos elementos importantes para a análise do primeiro turno. E agora ele aparece dessa forma. Então, isso faz com que o resultado da pesquisa fique um pouco embolado. Independentemente disso, olha que curioso. Boa parte desses 4 pontos percentuais perdidos pelo Ricardo Nunes da última pesquisa para esta, ou seja, de 10 de outubro até hoje, pouco mais de uma semana depois, são de eleitores que tinham votado ou na Tabata Amaral ou no Pablo Marçal, que tinham decidido escolher o Ricardo Nunes como opção no segundo turno e que agora recuaram e falaram, não, melhor nenhum dos dois. Olha só que curioso. E é justamente neste eleitor que o Guilherme Boulos está centrando fogo nessa hora na campanha. O eleitor da Tabata e o eleitor do Marçal. Mas tem um outro problema para ele, que é o seguinte, outro dado da pesquisa Datafolha, 26% daqueles que votaram em Lula em 2022 estão com Nunes agora. Então, diferentemente dos eleitores de Jair Bolsonaro, onde o Ricardo Nunes consegue uma maioria quase que absoluta em relação ao Guilherme Boulos, no caso dos eleitores de Lula, 1 a cada 4 escolheu o adversário do apadrinhado por Lula nessa eleição. É impressionante. Então, faz todo sentido a estratégia de trazer o Lula para cá agora, amanhã, aqui vai estar em São Paulo, caminhada no Grajaú, caminhada em São Mateus, etc. Então, para quê? Para dizer assim, gente, eu sou o candidato do Lula, vota em mim. Você que votou no Lula em 2022, vote em mim. Então, você percebe que é essa a dificuldade que tem o Guilherme Boulos, o que também pode ser considerado, e é assim que a campanha dele vê, como um potencial. Temos um grupo de eleitores a conquistar. Se Lula nos ajudar a trazer esse eleitor para cá, a gente pode ter um crescimento significativo. E o mais curioso dessa história é que esse voto vale 2. Por quê? Por quê? O voto do cara que votou no Lula em 2022 e hoje está com o Nunes, se ele passa para o Boulos, o Nunes perde 1 ponto e o Boulos ganha 1 ponto. Então, esse voto ele é importantíssimo para o Boulos poder se aproximar do Ricardo Nunes. Agora, qual que é o desafio aí? Esse voto, gente, em grande parte é um voto pragmático. É o voto que está votando no Ricardo Nunes porque teve uma obra do lado da casa dele, porque a rua foi asfaltada, e haja obra, hein? Porque a prefeitura fez um trabalho que a pessoa considerou, isso aqui se sobrepõe ao meu posicionamento ideológico. Então, esse voto não é um voto fácil de virar. Se Guilherme Boulos fizer um esforço com o presidente Lula em cima da temática ideológica,
ele vai ter algum grau de dificuldade, porque esse eleitor não está decidindo o voto dele com base na polarização, na ideia bolsonarismo, petismo. O conceito que está guiando esse eleitor é aquela velha história de que nas eleições municipais vale mais o dia a dia das pessoas. É aquele eleitor que está olhando, a minha vida está melhor, é melhor eu não mexer no que está funcionando. Então, isso também pode revelar um pouquinho da descrença na política, né? O cara já tá tão assim, ou a mulher tão descrente, fala, mas pelo menos esse aqui tapou o buraco aqui da esquina, sabe? Às vezes pouco, o negócio... mas o pouco entendeu? Faz diferença, Isso né? revela muito sobre o nosso espírito político, né? Até um pouco desse olhar de descrença. Mas, enfim, temos de seguir aqui acreditando. Obrigada, hein, Clarice e Pedro?